Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, família de fé, povo de Deus reunido para buscar a face de Deus, a vontade de Deus e ter comunhão com o nosso Senhor. Que alegria poder nesta manhã voltar, né, gente, com vocês. Bendito seja Deus pela divina providência. Estou aqui emocionada mesmo, viu, gente? Porque infelizmente semana passada, né, teve alguns contratempos e eu não pude estar com vocês na sexta e no sábado, né? Sexta-feira o Samuel passou muito mal à noite, com febre muito alta. Tivemos que passar, bem dizer, a noite toda tentando ver se a gente conseguia abaixar a febre e nada de abaixar, né? Era banho, era, enfim, e ele muito amuado, chorando. E aí deu o horário de vir e ele estava chorando ainda, com febre muito alta e pedindo à mãe, né? Porque quando a criança tá doente é a mãe, né, gente? Então, assim, não consegui estar ao vivo devido a esse fato que aconteceu. E na sexta-feira a gente saiu em missão, fomos para uma comunidade rural, aqui perto de Alfenas mesmo, perto da região de Minas Gerais aqui. E chegando lá, era um lugar separado, né? Eu digo que foi um lugar separado, onde nós tivemos uma experiência profunda com o Senhor. Mas antes disso, né, passamos por um momento assim bem tenso. Eu e o Ellison e o Samuel, porque o Samuel começou ele não tem costume de tomar leite de vaca, da vaca tirada, né? Então ele tomou o leite e começou a vomitar, né? Então ele vomitou muito. Ele vomitou na sexta-noite, ele vomitou sábado de manhã, antes de sair do lugar, ele vomitou indo pro lugar, ele vomitou no lugar, e a gente já tava assim, meu Deus, por que me abandonaste? Né? E eu ia ministrar a primeira pregação, confesso que meu coração estava um pouco apertado com aquilo, mas graças a Deus, o pessoal muito acolhedor, a gente já entrou com remédio, e o Samuel foi melhorando. Mas hoje eu vejo, né, o quanto o Senhor também nos proporcionou esse momento para mostrar que Ele é Deus para nós, né? Então Ele conduziu a missão foi uma missão muito bonita, muito forte, um povo de muita fé e Deus, né? Quando nós semeamos em meio às lágrimas, isso está no Salmo, né? Quando nós semeamos em meio às lágrimas, Ele nos dá a colheita em alegria. E foi isso que aconteceu, né? No final do encontro, Samuel estava pulando, saltitando, enfim. E nós podemos ver ali quantas conversões, quantas pessoas transformadas para Jesus, quantas pessoas sendo avivadas para estar com Jesus novamente. Então valeu a pena todo final de semana. Estou contando para vocês de uma forma bem breve, né? Mas depois, durante o dia, eu vou ver se eu consigo contar um pouco o que foi a experiência desse final de semana. E nós precisamos testemunhar as maravilhas de Deus. Nós não podemos guardar só para nós precisamos propagar, e bem propagado, né? Nós vamos ver hoje no Evangelho de uma pessoa que ouviu falar de Jesus. Nós precisamos falar dele, das maravilhas que ele tem feito, dos grandes feitos que ele tem realizado na vida das pessoas. E esse final de semana parece que ele nos mirou e disse: é em vocês que eu vou fazer grandes coisas, é em você que eu vou, em vocês, né, que eu vou realizar grandes sinais e prodígios. E ainda na mesma unção desse final de semana, na mesma unção que hoje a gente pôde perceber Deus realizando em nós, eu quero declarar sobre a tua vida, né? Você é o alvo da graça de Deus para essa semana. Você é o alvo da graça de Deus para que você possa experimentar mais dele. Eu não estou dizendo que Deus vai realizar sinais, prodígios, milagres, mas Ele vai realizar o sobrenatural da tua vida, que é estar contigo. O que mais nós podemos querer, o que mais nós podemos almejar, que é a presença de Deus. É na presença de Deus que Ele realiza tudo. Então deseje primeiro a Deus, queira essa conexão com Deus, queira essa comunhão com Ele, e o mais, tudo você terá. Eu creio que há um processo acelerado que vem da parte do Senhor para a nossa conversão. Há um processo que Deus está acelerando
para que a gente experimente dele de uma forma abundante e essa experiência marque tão profundamente a nossa vida e que a gente tenha força para não desistir, para que a gente tenha força de lutar pela nossa casa eterna. Então creia nisso, toma posse, anota aí, é a semana da graça, é a semana da comunhão com o Senhor. Lembra? Semana passada nós falávamos do Espírito Santo, semana passada nós comungávamos juntas, né? Toda a família de fé, nós comungávamos juntos de uma semana conduzida pelo Espírito. E essa semana nós teremos a graça de estarmos todos juntos, né? Na presença do nosso Senhor e na presença dele, tudo ele fará. Amém? Toma comigo então o seu direcionamento espiritual. Vamos rezar juntos no início desse direcionamento. E hoje eu quero rezar com vocês a oração preparatória da página 22. Quero rezar a oração que Maria rezou, que ela esteve na graça, ela esteve na presença e ela entendeu essa dinâmica de Deus. Basta ter essa comunhão e o resto, tudo ele vai fazendo. Os ministérios ele vai dando, as visões ele vai dando, o direcionamento ele vai dando, mas é importante que você esteja na presença dele. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Página 22. Vamos pegar juntos a oração do Magnífica. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos dando comunhão, nos trazendo a visão e a compreensão dessa meditação, trazendo ao nosso coração a abertura para meditar o que Deus tem para nós e a forma com que Deus quer nos deixar pós esses dias de quaresma, porque há uma transformação sendo feita dentro de nós. E nós desejamos, Espírito Santo, que Deus não pare, mas que Deus continue sempre nos mudando para Ele. Pega comigo, página 369, 28 de março, segunda-feira. Meios para alcançar o amor de Deus e a santidade. Os desejos matam o preguiçoso, porém, o que é justo dará e não cessará. Quem quiser ser santo não se deve contentar com o desejo, mas deve resolver-se por depressa mãos à obra. Porque o demônio não teme as almas irresolutas. Os meios para chegar a um fim tão sublime são particularmente dois: a oração, que faz o amor divino entrar no coração, e a mortificação, que dele remove a terra e a torna apto a receber o fogo divino. Prepara, gente, é hoje, hein? Ganhemos ânimo. Comecemos desde já a empregar estes meios e nós também chegaremos a ser santos. Quem mais ama a Deus é mais santo, dizia São Francisco Borges. Eu vou repetir. Quem mais ama a Deus é mais santo, dizia São Francisco Borges. Que a oração faz entrar o amor divino no coração,
ao passo que a mortificação dele remove a terra e fá-lo apto a receber aquele fogo sagrado. Quanto mais espaço a terra ocupa o coração, tanto menos lugar achará ali o santo amor. A sabedoria não se acha na terra dos que vivem em delícias. Por isso que os santos sempre procuravam mortificar o mais possível o seu amor próprio e os seus sentimentos. Os santos são poucos, mas devemos viver com os poucos. Olha esse conselho, gente. Os santos são poucos, mas devemos viver com os poucos, se nós quisermos salvar com os poucos. Escreveu São João Clímaco, ele dizia assim: quem quer levar vida perfeita deve levar vida singular. Para sermos santos, devemos, antes de mais nada, ter o desejo de nos tornarmos santos. Desejo e resolução. Não basta só querer, tem que pôr a mão na massa. Alguns sempre desejam, mas nunca começam e pôr as mãos na obra. Dizia Santa Teresa: o demônio não tem medo. Ao contrário, Deus é amigo das almas generosas. Vou ler. O demônio não tem medo. Ao contrário, Deus é amigo das almas generosas. É, pois, um engano do demônio no dizer da mesma seráfica santa, fazer-nos pensar que há orgulho em se querer tornar santo. Seria orgulho e presunção se metêssemos na nossa confiança em nossas obras ou resoluções, mas não se esperamos tudo de Deus. Olha que lindo isso, gente. Se esperamos tudo de Deus, que então nos dará a força que nos falta. É Ele que faz tudo por nós. Desejamos, portanto, e ardentemente chegar a um grau sublime de amor divino e digamos com coragem: eu posso tudo naquele que me fortalece. Se não achamos em nós tão grande desejo, peçamo-los instantemente a Jesus Cristo, que não deixará de nos dar. Devemos-nos, portanto, alentar, tomar uma resolução e começar. Lembramos-nos de que, na perfeição cristã, segundo a expressão de São Francisco Sales, vale muito mais a prática do que a teoria. O que não podemos fazer com as nossas próprias forças, ser-nos possível com o auxílio de Deus, que prometeu dar-nos tudo o que lhe pedíssemos. Ó meu amado Redentor, vós desejais o meu amor e me mandai que vos ame de todo o coração. Sim, Jesus meu, quero amar-vos de todo o meu coração. Não, meu Deus, assim vos direi confiado em vossa misericórdia. Não me assustam os pecados que cometi, porque agora detesto-os e abomino-os mais do que qualquer outro mal. Eu sei que vos esqueceis das ofensas da alma, que se arrepende e vos ama. Porque vos ofendi mais do que os outros, quero com o auxílio de vós, espero amar-vos mais do que os outros. Senhor meu, vós me quereis santo. Eu quero tornar-me santo, não tanto para gozar no paraíso, como para vos agradar. Amo-vos, bondade infinita. Jesus, meu Deus, amo-vos
sobre todas as coisas e me consagro todo a vós. Vós sois o meu único bem e meu único amor. Aceitai-me, ó meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei com que eu me consuma todo por vós, assim como vós me consumistes todo por mim. Ó Maria, ó esposa mais amável do Espírito Santo, e a mais amada, obtende-me amor e fidelidade. Alcançai-me somente, ó minha mãe, que eu seja sempre vosso servo. Portanto, quem se distingue da devoção para convosco, distingue-se também no amor a vosso divino Filho. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a presença de Deus vivo no nosso coração possa despertar em nós esse amor. O lema da meditação de hoje é essa: não basta só a gente ser santo, a gente tem que amar a Deus. Veja que o amor a Deus, ele nos garante tantas coisas. Quem ama a Deus e segue firme e forte a fidelidade deste amor, alcança a eternidade. Somente a luta contra o pecado, somente a luta contra não fazer as coisas erradas, não é o suficiente. O suficiente é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que a gente entendeu aqui é que até para amar a Deus, nós dependemos da graça de Deus. Até para amar a Deus, nós dependemos dele. Se lance hoje nessa experiência de estar com o Senhor, de não desistir dele, de querer estar com ele o tempo todo, de viver com ele o tempo todo. Deixa seu coração queimar. Deixa esse fogo queimar o teu coração de amor pelo nosso Deus vivo. Amém? Toma comigo o Evangelho de hoje. Evangelho de hoje, dia 28 de março. Está lá em João, capítulo 4, dos versículos de 43 a 54. Pedimos o Espírito Santo de Deus que venha iluminar a nossa mente, venha iluminar o nosso coração. Nós pedimos aos santos anjos que venha nos cercar de uma comunhão com Deus nesta hora, uma comunhão com a palavra, que nós possamos fazer essa experiência de entrar na palavra e a palavra entrar em nós. Vamos pedir isso, essa graça nessa manhã. Que nós possamos entrar na palavra e a palavra de Deus entrar em nós. Santos anjos, alcançai do bom Deus para nós a graça do santo recolhimento e da oração com o coração. Derrama em nós o teu Espírito, Pai. E faz de nós, homens e mulheres, apaixonados por Jesus. Faz o teu fogo queimar na nossa alma, um fogo de amor vivo, como o Senhor fez na vida de tantos santos. Permita-nos ter esse coração abrasado de amor pelo Cristo. Amém. O Senhor esteja conosco,
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com sua família. E esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, então, vem falar para nós dos sinais. E sinais a gente entende como milagre. É o Evangelho que nos remete ao dom da fé. O dom dado por Deus, e a fé é dada pelo próprio Deus. Eu acredito em Deus, mas há uma graça no meu coração que me faz acreditar em Deus. Nós recebemos esse dom no dia em que nós somos batizados, né? Na pia batismal, naquele momento onde os nossos olhos humanos não podem contemplar, mas a nossa alma entra no mistério profético, porque o que acontece no batismo é algo profético para a nossa vida inteira. Então nós recebemos esse dom. Eu, você, todos nós que somos batizados, recebemos essa graça invisível. Esse dom invisível que a nossa alma experimenta, né? É algo que a nossa alma degusta, é algo que a nossa alma toca. O nosso físico toca na água, toca no óleo, né? O nosso físico sente o fogo da vela, mas a nossa alma sente a esperança, sente os dons, sente o Espírito, né? Sente ali Deus nos abraçando. Antes mesmo dos nossos padrinhos de batismo nos pegarem, é o próprio Deus que nos pega e nos reconhece como filho. Há um mistério no momento do sacramento do batismo e você precisa lembrar desse dia e deixar que a esperança resplandeça no seu coração, né? Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus e Deus te reconhece, né? No dia do seu batismo, Deus te pegou e te reconheceu. Mas vamos lá. O Evangelho de hoje, ele ressalta a fé. A fé de um homem, a fé de um servo, de um funcionário do rei, que conhecia ali pessoas poderosas, que tinha acesso a pessoas que sabiam muitas coisas, inclusive talvez até mesmo de médicos, funcionário do rei, alto escalão, no meio de convívio da elite, no meio de convívio de pessoas muito inteligentes, mas ao mesmo tempo ele sabia que não bastava ser rico, não bastava ser inteligente, não bastava ter acesso a grandes médicos, ele precisava de um milagre.
Ele precisava de um milagre. Então, ele já tinha ouvido falar dos grandes feitos de Jesus, inclusive do milagre que Jesus havia feito nas bodas de Caná, na Galileia. Na boda de Caná, naquele casamento aonde havia acabado o vinho, ela estava fresquinho. Se você voltar a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 2, você vai ver isso. Então este homem já tinha ouvido falar muito de Jesus. Quem era? Jesus então era famoso. Jesus tinha uma fama daquele que veio realizar milagres. Então aquele homem nunca tinha visto Jesus, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Olha a importância de ouvir. Olha a importância de se alimentar. Olha a importância de se nutrir. Olha a importância de se abastecer ouvindo Deus, ouvindo a palavra, ouvindo falar de Jesus. Isso é importantíssimo. Quantos de nós às vezes nos deparamos na fé fracos? Sabe como você vai se fortalecer? É na oração e ouvindo a palavra de Deus. Veja só, houve um processo na vida deste homem. Nós podemos pegar ali então que primeiro ele ouve a palavra. E após ouvir a palavra ele tem uma ação. Ele tem um movimento. Ele sai do lugar. Ele sai da sua zona de conforto. Ele tira os olhos daquilo que ele podia e ele vai aonde ele sabia que poderia vir o milagre. Então, ele sai e vai até Jesus. Olha o processo. Ouve, tem um movimento de fé, vai até Jesus. E ali ele tem um diálogo com ele. Ele olha para Jesus e fala para Jesus: meu filho está quase morrendo. Jesus diz, né? É preciso que tenham os milagres para que vocês acreditem. Senão vocês também não vão acreditar. E Jesus olha para ele, e eu acredito que Jesus olha para ele com um olhar terno, um olhar de quem ama, e diz para ele assim: teu filho não está morto. E ele acredita. O mais bonito de tudo, gente, é que este homem não tem ali uma insistência. Será? Ele não duvida. Ele vai. A palavra vem dizer que assim que ele escuta Jesus, e o que ele faz? Ele vai para a casa dele. E no meio do caminho, dá-se a entender que é longe. Parece que no outro dia que ele encontra, né, aqueles que estavam na sua casa, e aqueles vêm dizer para ele: o teu filho está vivo. O teu filho está vivo. Veja que esse homem ainda teve que andar. Quantas coisas não devem ter passado na cabeça dele? Será que isso está acontecendo mesmo? Meu Deus do céu. Será que isso é real? Será que realmente ele curou? Será que o poder dele realmente é tão grande que ao falar o meu filho foi curado aonde ele estava? Sim, a palavra de Deus foi o que nos criou. Foi pela palavra, foi o faça-se de Deus que o firmamento foi criado, que o tempo foi criado, que os ares foram criados, que a terra, o mar e tudo que nela contém foi criado. Então aquele homem, ele não duvidou, ele foi, e cada passo que ele dava em direção à casa dele era um passo de fé, era um passo de quem acreditava. E muitas das vezes nós não temos visto os sinais, nós não temos visto os milagres, porque a gente não acredita. A gente fala com Deus, Deus fala conosco, mas a gente não acredita nele. E aí a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas do nosso lado, da nossa forma. Veja, este homem, gente, poderia ter entrado num conflito ali muito grande. Por que Jesus não foi na minha casa? Ele deveria ter ido lá. Ele deveria ter imposto a mão no meu filho. Aí sim meu filho ia ser curado. Aí sim meu filho ia estar de pé, brincando como uma criança. Mas não. Aquele homem não exigiu que Jesus fizesse do jeito que ele queria. Aquele homem simplesmente pediu e ouviu a voz de Jesus e entendeu. Ele curou. Quantos de nós ainda temos uma fé infantil, uma fé mimada, uma fé imatura, porque nós pedimos algo para Deus e a gente passa para ele o roteiro. A cura tem que acontecer tal dia, tal hora, de tal jeito, porque vai ser mais emocionante. E as coisas não funcionam desse jeito. As coisas não funcionam desse jeito. Se você acredita em Deus, você precisa entender a fé, ela é movimentada dentro do nosso coração, e Jesus, ao ver em nós
essa disposição de acreditar nele, ele realiza, mas ele realiza do jeito dele, não do nosso. E esse homem, gente, eu li essa palavra e meu coração, sabia, e acelerando, e eu falava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me dá a graça de ser assim. Me dá a graça de aceitar que as coisas acontecem do teu jeito e não do meu jeito. A programação dos sinais da cura tem que ser do teu, não do meu. Veja que este homem, gente, depois ele andou muito. A palavra de Deus veio dizer para nós, eu vou pegar rapidinho, porque eu sei que a gente já está aí dentro do horário, dentro do prazo. Veja, a palavra de Deus diz assim, ó. Então ele abraçou a fé, juntamente com todas... Peraí, opa. Isso. Ó, a febre... Lá no versículo 49, a Bíblia, versículo 49, Jesus disse, se não verdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce. Olha o que ele fala, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Então, descia, olha, o movimento. Ele foi até Jesus e agora ele voltava para a casa dele. Olha o que a palavra diz. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem. Um dia antes. Um dia depois, né? Que esse homem tinha tido o diálogo com Jesus. A febre desapareceu ontem. E aí o homem pergunta que horas? Por volta da 1 hora. Veja, esse homem andou. Quanta coisa, gente, eu fico pensando, porque a minha cabeça, ela não tem parada. Eu não paro de pensar. Tem dia que eu me sinto esgotada, não de afazeres físicos, mas é de tanto pensar. É de tanto matutar. É de tanto questionar. É de tanto querer achar resposta. É de tanto coisa que passa aqui dentro que vocês não têm noção. Tem hora que eu tô cansada de tanto que eu penso. De tanto que eu matuto. De tanto que eu tento resolver as coisas. Gente, eu fico pensando, este homem foi embora. E ele deve ter andado ali quase que um dia. Voltando para a casa dele, confiante. Meu filho foi curado. Confiante. Meu filho foi curado. E quando aqueles homens vêm de encontro a ele, ele teve certeza. Mas eu quero te chamar a atenção. Esse homem não teve o que ele pediu, mas ele teve o milagre que Deus quis dar para ele. O que ele pediu? Jesus vai na minha casa. Jesus fisicamente não foi lá, mas a palavra foi até lá e realizou o milagre que precisava acontecer. Eu queria que hoje você trabalhasse no seu coração, nesse dia, nessa segunda-feira. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo entrar na tua vida e trabalhar a tua fé. As coisas não acontecem no teu tempo. As coisas não acontecem do teu jeito. As coisas não vão funcionar na tua regrinha, na tua receita, no teu jeito de bater o pé, no teu jeito de chorar. Não funciona assim. Deus não está aqui para nos obedecer. Jesus não veio aqui para nos obedecer. Jesus veio para nos salvar a pedido do Pai. Então as coisas vão funcionar do jeito deles. E Ele sempre tem o jeito melhor de fazer por nós. Veja, este homem não precisou chegar na casa dele, porque talvez ele achou que ao chegar na casa dele, o filho dele ia melhorar. Só que antes dele chegar, foi Deus que chegou na palavra de Jesus Cristo. O próprio Deus humanado que falou e a palavra chegou na casa deste homem. Talvez no coração dele, ele disse, ao chegar lá, eu vou ver o meu filho levantando. Não, antes dele chegar,
Antes dele pisar na cidade dele, o filho dele já estava de pé. Sabe por quê? Porque Deus chega antes. Jesus chegou antes com a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é um dia de você abrir o seu coração e entender que Deus, quando Ele quer realizar, quando está na hora dele, quando chegou o momento dele, ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém. Ele é Deus. E quando Ele falar, a palavra sempre será determinada por Ele. Tenha fé. Não fique matutando. Não fique aí articulando. Deus realiza desse jeito. Deus faz daquele jeito. Deus, eu estou precisando. Deus, Jesus, Espírito Santo. Não. Se abandone. E diga, Senhor, eu preciso dessa graça, mas que seja feita a tua vontade. E você verá milagres, sinais e prodígios. Seja uma mulher de fé. Seja uma mulher que movimenta o mundo espiritual e atinge o mundo material. Seja como este homem que acreditou ao ouvir falar de Jesus, foi até ele e ao ouvi-lo trouxe a fé para dentro de si. Gente, que evangelho fantástico, que palavra que pode mover a nossa vida neste dia de hoje. Que palavra mais poderosa e de esperança em plena segunda-feira, dia 28 de março, final do mês. Mas para Deus, cara, para Ele não existe final de mês, não existe segunda. Para Ele existe o tempo da graça. E hoje, neste dia de hoje, com essa liturgia, eu me vejo dentro do tempo da graça. Eu me vejo dentro do tempo do movimento de Deus na terra. E que você também tenha essa experiência. Que você também tenha essa atitude de acreditar em Deus. Lembrando, Ele vai fazer do jeito dele. Ele vai realizar no tempo dele. Amém? E não é com a sua chegada, não é com a sua pessoa que as coisas vão acontecer, mas é pela palavra de Deus anunciada que as coisas vão vir. Amém? Você crê? Eu creio. Eu quero pedir por intercessão da Virgem Maria que o dom da fé seja borbulhante na nossa vida no dia de hoje. Que borbulhe, sabe, que fomente, que transborde este dom extraordinário que o próprio Deus nos deu. Que você tenha experiências nesse dia de hoje de fé, de esperança. Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém. Enche o seu coração aí mesmo de esperança e você verá muito de Deus acontecer nas nossas vidas. Amém? Quero desejar a você um santo e abençoado dia. Quero desejar que o Espírito Santo de Deus te inflame e quero desejar que você esteja na presença do Senhor durante todos os dias dessa semana. Que essa semana seja na presença dEle. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.